E aí eu trago para vocês aqui duas imagens de dois artigos do Workday. O Workday, inclusive, é uma dessas linhas que eu senti que foi um pouquinho... Eu achei que, quando eu entrei nesses artigos, eu achei que teriam bastante críticas, né, em relação ao que estava sendo feito agora. Principalmente essa segunda matéria, né, que é essa IA que pega referências do Workday e cria imagens. Então eu achei que teria uma crítica, mas não. Estava super suave e eu achei isso até, de certa forma, engraçado. Mas então a gente tem esses dois artigos do Workday, que um que fala, que diz, né, o que é a Dolly e por que ela vai transformar os projetos, o processo de, perdão, transformar os projetos criativos. Bom, basicamente esse artigo, eu trago ele aqui e vou explicar ele de forma resumida para vocês. Basicamente o que esse artigo está dizendo é, como eu disse para vocês anteriormente, esse tipo de inteligência, né, baseado inclusive perdão, no Midjourney, eles são prompts, né? Então, ou seja, você dá um comando, você digita algo para que aquele programa crie uma imagem. Então, como eu disse, os designers já estão utilizando isso muito no processo deles. Então, percebem que mudou a forma de se criar as coisas? Não estou dizendo que vá mudar radicalmente ou que... Não. É só um fato que existe mais uma coisa que está sendo feita além do processo convencional. Então, não é mais pegar uma caneta e começar a desenhar uma lapiseira, ou no computador, ou no AutoCAD, ou no CAD. Não, agora a gente tem uma nova forma de se fazer isso, que é através de comandos, de palavras. Então, o que ele ressalta é isso, né, essa outra forma de se criar as coisas. Inclusive, essa imagem vem desse resultado, né? E depois o outro artigo e eu inclusive experimentei essa IA também, para trazer aqui para vocês, né? E ele fala que a inteligência artificial cria imagens de projetos, né, inspirados no Workday. E aí eu trago uma provocação aqui para vocês nesse sentido, porque uma coisa que eu acho interessante e que eu vi alguns especialistas falando é que é da democratização do design. Porque como eu sempre falo aqui para vocês, geralmente o cliente ele não tem repertório, né? Ele não estudou arquitetura, ele não tem acesso a esse tipo de informação, né? Tipo o Arcdaily ou revistas especializadas de arquitetura. Portanto, geralmente ele vai sim trazer um projeto raso para a gente, porque é o que está no repertório dele. Não é geralmente o que ele quer, não significa isso, mas significa que na verdade é o que ele tem acesso. Então, talvez essas ferramentas, essas IAs, elas vão, na verdade, popularizar isso e, de alguma forma, democratizar o design para essas pessoas. Não sei, isso é um palpite também, não sei o quão isso vai estourar bolha, sabe? Talvez fique só na bolha das pessoas que criam design, ou talvez não, talvez isso vai ser de fato passado. Então, mas é um palpite que está acontecendo. E aí eu faço uma provocação para vocês, porque, por exemplo, essas imagens, talvez isso não tenha um impacto assim direto na arquitetura, mas talvez mude a forma, inclusive, de lidar com os clientes, né? Então, os clientes geralmente eles chegam para a gente com imagens prontas do Workday, perdão, do Pinterest, por exemplo. Talvez isso não aconteça mais daqui a alguns anos. Talvez eles mesmos entrem nessas IAs e de alguma forma eles tenham essas ideias, né? Eles façam isso da forma que eles acham que deveriam ser e tragam essas imagens mais avançadas para a gente. Então, pode ser que isso aconteça. Não vou entrar aqui no mérito se isso é bom ou se isso é ruim. Só estou falando que há uma possibilidade que isso aconteça, tá? Deixa eu só ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu ver aqui que a Aline falou. O problema é que as pessoas pagam. Gente, um pouquinho de paciência, porque meu celular está de cabeça para baixo, tá? A Aline está falando, o problema é que as pessoas pagam pelo projeto raso. Exatamente. Né? Esse é um problema, assim, muito grave, inclusive, eu penso, porque o projeto raso nada mais é do que um abrigo, né? A concepção primária. Então, a pessoa está pagando por um projeto de arquitetura, quando na verdade estão recebendo um abrigo. E um abrigo pode ser muito bem feito por um pedreiro, né? Ou por um mestre de obras. Então, a gente tem um grande problema aí sim, a gente já discutiu sobre isso. Que mais? Deixa eu ver o que o Renato está falando.
Eu estou muitíssimo interessado em usar IA para criar algumas referências, mas todas que eu tento. Ah, sim. Então o Renato está falando que ele está muito interessado em criar, né, com a IA, pegar algumas referências, mas todas são muito primárias. E de fato, Renato, eu também percebo isso, assim. Eu até brinco que a gente está na era, né, em relação à IA, como se a gente tivesse naqueles computadores que precisaram de cômodos para existir, né? Então hoje a gente tem um computador na palma da mão, mas antigamente não era assim. E eu acho que a IA tá assim, sabe? Ela tá muito primitiva ainda. Inclusive todos esses medos que a gente está discutindo aqui, dessa galera que está falando que pode ser extinção em massa, não sei o quê, isso aí os especialistas estão falando para daqui 30, 50 anos, tá? O que a gente tem hoje, alguns nem consideram inteligência mesmo artificial. É apenas uma automação. Então, de fato, é muito primitivo. Inclusive, o Midjourney é difícil, como eu disse para vocês. Aquela imagem, para criar aquela imagem, você tem várias tentativas, não é uma coisa muito intuitiva, tá? Mas, como a tecnologia também anda muito rápido, isso pode tomar muitos caminhos, né? Assim, eu acho que a gente tem que sim, sempre estar se atualizando disso e, de alguma forma, também ver o que está acontecendo, né? Não adianta a gente ignorar e ficar de braços cruzados. A Aline falou que já fez isso. Eita, Aline, eu perdi. Você fez isso o quê? Não, perdão, que já fazem isso, né? Ah, tá. Preocupada. Hashtag preocupada.